A história já começa em uma festa de ricaços, e enquanto todos pareciam estar se divertindo, uma mulher loira e de aparência refinada decide experimentar a comida servida no local. Ao dar uma garfada, ela faz uma expressão muito sombria, e parecendo muito irritada, ela ordena que chamem o chefe de cozinha imediatamente. E ao mesmo tempo que eles pareciam não compreender o que ela queria, a mulher novamente solta um grito, falando para eles que quando ela ordena algo é para eles fazerem logo. Algumas pessoas ao redor ouvindo aquilo começam a falar mal dela, dizendo que ela sempre age desse modo rude com os servos, e que tem até mesmo histórias dela os demitir aos montes sem piedade alguma, e era como se ela tivesse o coração gelado igual ao de um rei demônio. Essa é a Alicia Oslind, mais conhecida como a Rainha de Gelo. Ao cozinheiro-chefe chegar em sua frente, Alicia, mantendo sua expressão fria e irritada, pergunta o que ele estava pensando quando decidiu oferecer a ela essa comida de baixo nível, mandando ele estar preparado para as consequências. O velho homem, ficando em pânico, logo se curva a ela, implorando para que ela aceitasse suas mais sinceras desculpas. As outras damas no local falavam entre si que aquela refeição estava ótima e que ela só estava procurando alguém para perturbar. Alicia ouvia todas aquelas pessoas a chamando de maldosa pelas costas enquanto ficava em silêncio, mantendo somente uma expressão amargurada no rosto. Isso até que alguém aparece. O garoto de aparência gentil se apresenta dizendo que seu nome é Gray, e ao mesmo tempo que ele pediu um minuto da atenção de todos, ele revela ser o assistente de Alicia, deixando a mesma levemente envergonhada. E assim ele fala que irá explicar tudo em nome de sua senhora presunçosa e desajeitada. Alicia tenta pará-lo, mas Gray manda ela se calar por um momento, a deixando sem saídas. Ele então explica que Alicia não estava criticando a comida de modo algum. Isso faz uma das pessoas presentes xingar Gray, dizendo que um mero servo como ele jamais entenderia algo, e que ela estava claramente reclamando da comida. Mantendo a calma, Gray responde que isso não era verdade e que sua senhora queria dizer algo diferente. E dessa forma ele traduz o que ela quis dizer de verdade, falando que na realidade ela queria ter dito obrigado pela refeição tão deliciosa que eles proporcionaram. No momento em que ele falava, Alicia ficava extremamente corada com vergonha, e após isso todos ficam incrédulos com aquelas palavras de Gray. E assim ele continua, dizendo que quando ela mandou o chefe estar preparado para as consequências, ela na verdade quis dizer que gostaria de contratá-lo. Ela de verdade só queria oferecer seus cumprimentos ao chefe de cozinha. Ao ouvir isso, todos ficam irritados, pensando que se tratava de alguma piada, e acusando Gray de tentar enganá-los a acreditar em desculpas esfarrapadas tentando defender sua patroa. Gray, que mantinha a calma, pede para todos olharem a mesa em que Alicia estava. Para aquela festa, cada mesa tinha sido servida com comida o suficiente para alimentar 5 pessoas. Ainda descrente, o homem fala que todos os pratos estavam vazios, perguntando o que ele queria dizer com aquilo. Gray então revela que como Alicia não tem amigos, ela acabou ficando com o equivalente de comida de 5 pessoas só para ela. E assim, apontando na direção dela, Gray fala que sua senhora conseguiu o feito de comer todas aquelas refeições sozinhas, e que isso era prova suficiente de que ela adorou aquela comida. Mesmo assim, para aquele velho de bigode, aquilo não fazia sentido. Até que o próprio cozinheiro pergunta se isso queria realmente dizer que a senhorita Alicia não estava desapontada com suas habilidades. Gray se aproxima e põe a mão no ombro dele, falando assim que pode até ter passado dos limites com as palavras, mas que ele queria mesmo contratá-lo e colocar as habilidades dele a serviço da casa de Oslind. Só que enquanto Gray falava, Alicia de repente aparece atrás dele, com uma aura sombria e chamando seu nome de forma fria, o deixando assustado. Logo depois, ela começa a arrastar ele para fora do salão, e Gray ao mesmo tempo fala que mais tarde irá informar ao cozinheiro corretamente os detalhes de sua contratação. Mas no momento em que eles saíam, o chefe chama por Alicia, que levemente emburrada pergunta se ele ainda queria dizer mais alguma coisa. Ele somente abre um sorriso e agradece por ela ter gostado da refeição que ele preparou. Ela responde que as palavras dele não queriam dizer nada para ela, e desse modo Gray novamente traduz, dizendo que o que ela quis falar é que a refeição estava ótima e que é apenas natural elogiá-lo por isso. Mas Alicia parecia muito envergonhada com as palavras de seu servo, e então ela fala para eles irem embora logo de uma vez, e ele rapidamente concorda. Em seguida, ela fala que ele tem muita coragem por envergonhá-la desse jeito na frente de todo mundo. E ficando sem jeito, Gray pergunta o que ela queria dizer com aquilo. Totalmente corada, ela agradece a ele, dizendo que jamais o perdoará se algum dia ele sair de seu lado. Essa é a história da nobre de coração gelado e do servo que auxilia ela. Voltando ao passado, vemos o pequeno Gray com roupas esfarrapadas chorando. Ele não tinha mãe e vivia somente com seu pai alcoólatra e sua irmã mais velha. Quando criança, ele chorava todos os dias por conta de sua extrema pobreza. Alguns dias era
era difícil até mesmo para ter o que comer. Enquanto chorava, sua irmã fala que ele realmente é alguém sem esperanças. E notando seu jeito diferente de falar, Grey pergunta qual era o motivo dela estar falando de modo tão estranho. Ficando corada, ela fala que algum dia um nobre com certeza irá se apaixonar por ela, e desse modo ela está praticando etiqueta desde cedo para quando ficar rica. E quando isso acontecer, eles poderão dar adeus a essa vida de tristeza e finalmente serão felizes. Ao ouvir isso, o pequeno Grey fica com os olhos brilhando e pergunta se ele também poderá conquistar essa tal felicidade. Sua irmã responde de forma sincera que com aquela cara entediante dele ele poderá se tornar um cavaleiro, ou torcer para que uma dama rica o contrate como servo. Ignorando as palavras cruéis, Grey fica animado com a hipótese de se tornar um cavaleiro. Sua irmã então o adverte que para isso ele precisará treinar todos os dias. Se fortalecer era algo muito importante, mas ele também precisava saber como tratar corretamente uma dama e entender seu coração. Desse modo, ela fala para ele jamais mentir para uma lady e sempre ser honesto e abrir seu coração, e que além disso ele precisa sempre parecer bonito com um sorriso no rosto. Se ele seguir seu conselho, nenhuma lady de família rica irá resistir ao seu encanto. Extremamente feliz, Grey agradece sua irmã pelos conselhos, falando que a ama, e novamente corada, ela responde que nem se importava em receber elogios de seu irmãozinho chorão, e assim ela fala que irá trabalhar duro para transformá-lo em um grande homem. Se passando alguns anos, Grey falava consigo mesmo que nada daquilo que sua irmã dizia no passado fazia sentido, e chegando em casa ele é recebido por seu pai, que estava agarrado numa garrafa de cachaça. Sua mãe saiu de casa há alguns anos, e por outro lado, Grey foi obrigado a viver uma vida de merda com seu pai bêbado. Ficando aflito, Grey pergunta onde ele conseguiu dinheiro para comprar bebida, e seu pai sorrindo fala que seu filho era um verdadeiro canalha, e que ele não pensava que ele tinha tanto dinheiro escondido debaixo do piso. Irritado, Grey fala que estava guardando aquele dinheiro para a academia de cavaleiros, e seu pai, dando gargalhadas, fala que usou todo o dinheiro dele para pagar suas dívidas, e que era para ele apenas pensar nisso como uma retribuição para seu velho pai. Além disso, ele fala que era para Grey desistir de se tornar um cavaleiro, afinal ele nunca viu nenhum ter sucesso, e que era para ele considerar isso como outra lição de vida e então voltar a economizar dinheiro por seu velho. De saco cheio, Grey dá apenas um soco na fuça dele, o deixando inconsciente, e após isso ele decide sair daquela maldita casa sem nenhum pingo de remorso. Ao chegar na cidade, o estômago dele começa a roncar, fazendo ele se arrepender de ter saído de casa sem levar nada para comer. Ele se perguntava se conseguiria arrumar um emprego com refeição inclusa, mas esperar por esse tipo de luxo era algo fantasioso. Até que ele de repente repara em um anúncio de emprego. A família Oslind estava contratando pessoas para auxiliar na limpeza, oferecendo um grande salário, lugar para dormir e refeição inclusa. Isso obviamente chama muito a atenção do prota, e sendo assim ele rapidamente vai até o local para a entrevista de emprego, sendo recebido pela governanta Maya e contando sua história para ela. A mulher de bela aparência fala que ele não precisava contar literalmente toda a sua história para ela, e com uma expressão séria ela pergunta se ele por acaso estava tentando ganhar a simpatia dela revelando seu passado pobre, e tentando assim obter uma chance maior de ser contratado. Grey logo responde que não era nada disso e que ele é somente muito ruim em esconder as coisas das pessoas. Encarando ele seriamente, Maya fala que se ele for contratado ele será um subordinado seguindo as ordens dela, e então pergunta se ele tem algum problema com isso. Confuso, ele responde que isso é algo natural e então pergunta o motivo de sua questão. Essas palavras fazem com que Maya se aproxime dele, ficando quase colada em seu corpo, e assim ela fala que é uma mulher e pede se ele tem alguma opinião específica em trabalhar para ela. Ainda mais confuso, Grey pergunta qual era o problema nisso, deixando ela surpresa. Grey então fala que ela na verdade é uma mulher muito bonita e que ele até ficará mais motivado trabalhando para ela. Mesmo que seja errado ele falar isso para ela diretamente. Ao ouvir as palavras dele, ela solta um sorriso, mas logo voltando para sua expressão séria, ela fala que desde que ele trabalhe duro, suas origens não importam, e que além disso eles estão com escassez de pessoal devido à alta taxa de demissões naquele local ultimamente. Aflito, ele pergunta o que ela queria dizer com isso, e Maya então explica que aquela mansão é uma vila preparada pelo Duque Dylan para sua filha Alicia, e que antes de contratá-lo, Maya precisava alertar ele de algo. Ela então fala que a Lady Alicia é uma pessoa extremamente difícil de lidar e que ele deve ter cuidado para não perturbá-la. Após tudo resolvido e enquanto Grey saía cantarolando por ter arrumado um emprego, Maya, que conversava sozinha, fala esperar que ele pelo menos sobreviva um mês trabalhando ali sem ser demitido. Ao terminar de se vestir, Grey fica impressionado com aquele uniforme de trabalho, afinal essa era a primeira vez em toda sua vida que ele vestia algo tão limpo, lembrando que todas as suas antigas roupas eram naturalmente cobertas de lama. Depois disso, um cara chamado Morris se apresenta, dizendo que irá
para ajudá-lo, mostrando as coisas que ele precisa fazer no trabalho. E após se cumprimentarem, Maury fala que irá ensiná-lo a limpar as janelas. Tudo que ele ensinava, Gray absorvia de primeira, deixando Maury impressionado. Gray então fala que tinha bastante experiência com limpeza, e Maury brinca que talvez então seja ele quem irá aprender uma coisa ou outra com Gray. Em pensamentos, Gray fala consigo mesmo nunca ter imaginado que todos aqueles dias de trabalho serviriam para alguma coisa. E enquanto ele respondia a Maury, duas empregadas aparecem falando alto. E ao mesmo tempo que elas conversavam assuntos irrelevantes, Maury fala que não tinha nada contra quem conversa, mas que elas podiam pelo menos fazer seu trabalho direito. Desse modo, Gray pergunta como aquela mansão se mantém, já que a equipe é tão preguiçosa. E quando Maury estava prestes a responder, alguém aparece gritando, e acaba assustando uma das empregadas, fazendo ela derrubar um vaso no chão, o quebrando em pedaços. Ao mesmo tempo que Maury perguntava se estava tudo bem com elas, a garota que derrubou o vaso fica apavorada. Ao olhar quem estava ali na frente deles, Gray nota que era a própria Alicia, observando eles com uma expressão séria, e com seus enormes atributos imponentes. Gray fica paralisado pela beleza de sua patroa. Ele não fazia ideia de que ela seria tão linda. Já por outro lado, as empregadas ao vê-la ficam desesperadas, se desculpando e falando que irão limpar tudo imediatamente. Com expressão fria, Alicia fala que não será necessário. E enquanto as duas ficavam ainda mais apavoradas, ela manda elas pararem de limpar e saírem do local. Ao ouvir as duas reclamando, Alicia fica ainda mais irritada, perguntando se elas tinham algum problema com ela. E correndo para longe delas, as duas falam que não era nada. Saindo também, Alicia manda os dois que sobraram limparem a bagunça, e Gray rapidamente obedece. Após Alicia sair de cena, Maury fala que hoje a Lady está mais rígida do que nunca. Era correto que aquelas garotas foram as culpadas, mas mesmo assim ela não precisava ter repreendido elas de forma tão dura. Ao ouvir tudo isso, Gray fala que Maury tem um bom ponto, mas que do ponto de vista dele, Alicia parecia ter um coração muito gentil. Incrédulo com suas palavras, Maury pergunta se Gray por acaso tem algum fetiche de obedecer a uma chefe mandona e cruel. E envergonhado, ele responde que não era nada disso, e que a Lady Alicia não culpou a empregada nenhuma vez por ter quebrado o vaso, e que além disso ela também deve ter percebido que a garota acabou machucando o pé. E para traduzir, o que ele achava que ela queria dizer é que era para a garota ir para seu quarto e tratar de seu machucado rapidamente. Ouvindo aquilo, Maury fala que não tinha tanta certeza disso e que é apenas Gray que quer enxergar as coisas desse modo. Maury o achava um cara estranho, pois normalmente todos têm uma péssima primeira impressão dela. Gray comenta que ele podia ter razão, mas que Alicia meio que lembra ele de sua própria irmã, que também tinha uma atitude parecida com a dela. Mas ignorando isso, ele decide começar a limpar. Por outro lado, Alicia parecia estar tentando criar coragem para fazer algo, até que ela ouve as duas empregadas falando mal dela do outro lado da porta. Uma delas fala que elas não teriam quebrado aquele vaso se não fosse pelo grito dela mesma, e a outra fala que era engraçado ela agindo toda arrogante, sendo que todos na verdade odeiam ela. Alicia conseguiu ouvir tudo por trás da porta, até que Gray a assusta chamando por ela. Ela rapidamente corre sem olhar para trás, mas acaba deixando algo cair de sua mão. Percebendo isso, Gray junta algo que parecia muito ser uma pomada, e com isso ele acaba soltando um sorriso, já que suas suspeitas estavam corretas. Lá fora no jardim, Gray pergunta por qual motivo Alicia tem suas aulas na mansão, e Maury responde que ela foi suspensa por tempo indefinido da escola por causar problemas. Isso deixa Gray surpreso, e Maury continua, dizendo que ela aparentemente também foi banida de todos os encontros sociais da capital, pois fez todas as outras nobres da idade dela chorarem quando crianças. Seu pai gostaria de arranjar um casamento para ela rapidamente, mas ao que parece, dezenas de candidatos fugiram ao notar o comportamento dela. Ao ouvir isso, Gray fica incrédulo, e Maury então fala que todos que fugiram dela se casaram logo depois, e desse modo se espalhou uma lenda de que quem conseguisse escapar dela seria abençoado com grande sorte. Ao ouvir aquilo, Gray fala que isso na verdade era algo bem triste, e Maury responde que pelo jeito ele está totalmente do lado de sua madame. Maury então fala que não pode julgar Gray por sentir algo por ela devido à sua aparência estonteante, mas que o romance entre um servo comum e sua patroa está fora de questão. Enquanto Maury falava, Gray tenta chamar sua atenção, e após várias tentativas, Maury pergunta se estava deixando ele sem jeito por acaso. Gray fala que não era isso e manda ele olhar para trás. Ao olhar, ele nota que Alice estava atrás deles esse tempo todo, deixando Maury espantado, que rapidamente foge do local dizendo que tinha outros deveres a fazer. Após isso, Alice olhava
atentamente para Gray, fazendo desse modo ele cumprimentar ela dando bom dia e dizendo que o clima hoje estava ótimo. Alicia então lembra que ele é seu novo empregado contratado, e Gray, animado, agradece a ela por lembrar de seu nome. Frustrada, Alicia responde que é capaz de pelo menos memorizar os nomes de seus servos, sejam eles plebeus ou não. Gray, se aproximando ainda mais dela e ainda mais animado, fala que está admirado por ela, e que isso não era algo tão normal quanto ela pensa. Envergonhada, ela vira o rosto, e ao se recompor, ela pergunta por qual motivo Gray estava sorrindo tanto. Chocado, ele se desculpa e pergunta se está sendo desagradável para ela. Ela responde que não, e que só queria saber o motivo. Gray então responde que apenas não consegue parar de sorrir sabendo que tem a chance de conversar com alguém tão bonita quanto ela, quebrando completamente a guarda de Alicia. Ele também fala que além disso, mesmo ela tendo se referido a eles como plebeus, se ela quisesse mesmo ter dito isso, ela nem se daria ao trabalho de memorizar seus nomes e rostos. Isso pega ela completamente de surpresa, a deixando sem argumentos. Gray dessa forma se curva e fala que ela é linda tanto por fora quanto por dentro, e que é uma verdadeira bênção para ele poder servi-la. Ao ouvir aquilo, o coração de Alicia de repente dispara, e fazendo uma expressão frustrada, ela fala que ele certamente tem uma maneira muito otimista de pensar, mas que ainda assim ele foi o primeiro a falar isso para ela. Confuso, Gray pergunta se ela disse algo, mas irritada, Alicia responde gritando que não disse nada e que era para ele voltar para o trabalho. Mas enquanto saía, Alicia fala que a mansão ficou mais limpa desde que ele chegou, pedindo para que ele continue dando seu melhor por ela, e extremamente feliz ele responde que irá. Naquela mesma noite em seu quarto, Alicia se debatia em sua cama. Ela então decide pegar seu ursinho de pelúcia para conversar, e a partir daqui vamos ignorar que ela tá falando sozinha com um brinquedo e segue o jogo. O urso fala que ela parecia animada e pergunta se algo bom aconteceu, e após fazer suspense ela fala que o servo que foi contratado recentemente sorriu para ela. O urso então pergunta se era só por isso e se ela por acaso estava interessada pelo garoto. Com essas palavras, Alicia fica corada e pensativa por um instante, até que de repente ela afoga o urso em seus melões falando para ele se calar. Mas consigo mesma dessa vez ela fica se perguntando se poderá ver ele novamente no próximo dia. Por outro lado, Gray permanecia trabalhando. Outro dia tinha chegado ao fim e ele esperava poder ver Alicia no próximo dia também. Nesse momento ele só não sabia que dedicar seu apoio àquela rainha de gelo faria ela ficar completamente obcecada por ele. No próximo dia, Gray recebe a tarefa de acompanhar Alicia até um baile, e isso deixa ele bem aflito. Maya então explica que terá um baile essa noite na casa de um marquês e que ela foi instruída a fazer com que Alicia participasse. Isso tudo deixa ele ainda mais confuso, e dessa forma Maya fala que o objetivo principal é reabilitar Alicia, pelo menos o pouco que desce, para que então ela possa retornar aos círculos sociais dos nobres. E para ter certeza de que ela não causará nenhum problema, Maya gostaria que Gray fosse junto para vigiá-la. Gray logo pergunta por que precisava ser ele, já que Maury, por exemplo, trabalha ali há muito mais tempo que ele. Maya responde que foi a própria Alicia quem o escolheu, dizendo que todos os outros servos são inúteis e que ela se negava a ir com alguém que não fosse o Gray. Ele logicamente fica muito feliz ao ouvir essas palavras, mas por outro lado, Maya não parecia compartilhar dessa felicidade, e após soltar um suspiro, ela fala para ele não fazer nada que possa manchar a reputação da família deles. Já no local do baile, Gray oferece a mão para sua patroa, que fica surpresa por ele estar tão dedicado ao trabalho hoje. Dentro do salão, Gray fica impressionado com o espaço do lugar. Por outro lado, Alice, emburrada, fala que aquele local era barulhento demais. E assim ela o adverte para ele não fazer nada que possa trazer vergonha a ela como seu servo. E quando ele rapidamente responde que não falhará com ela, Alicia solta um sorriso e fala para ele seguir ela. Todos ao redor ficam surpresos ao ver que a Rainha de Gelo tinha voltado a frequentar os bailes nobres. Mas olhando melhor para sua aparência, eles ficam ainda mais surpresos com o quanto ela havia mudado desde o último baile em que ela apareceu. Essa é a Alicia Oslind, uma beleza que cativa a atenção das pessoas mesmo num baile tão chique como esse. Ela é uma presença deslumbrante que desperta um interesse especial nas pessoas, por muito mais motivos do que apenas pelos rumores de ser a Rainha de Gelo. Mas enquanto ela caminhava, alguém de repente chama sua atenção de forma snob. Eram duas moças, uma garota aparentemente tímida chamada Farah que apenas a cumprimenta, e a outra parecendo muito arrogante chamada Limariz, que pergunta quanto tempo fazia desde a última vez em que elas se viram cara a cara, e fazendo questão de lembrar que ela foi expulsa da escola. Ao ver as duas, Alicia não esboça nenhuma reação em particular. Limariz então começa a puxar assunto, perguntando o que fez ela vir até ali, mas Alicia simplesmente a ignora e passa por ela, a deixando bem irritada com isso. Alicia se direciona até Farah, que parecia bem assustada, e fala que ela estava com a mesma aparência de sempre. Com expressão fria, Alicia fala que aquele vestido dela
é horrível e ela parecia até uma caipira com aquilo, e que era melhor ela ter ficado em casa se seu plano era vir para um baile desses vestida assim. Farah fica chocada com aquelas duras palavras, e dessa forma Alicia pergunta se ela gostaria que ela apresentasse sua loja de roupas favorita, e que lá elas poderiam dar um jeito no visual de Farah. Mas ao contrário de suas expectativas, Farah desaba em choro, dizendo que Alicia é muito cruel. Todos ficam em choque com aquilo, e Limariz, irritada, repreende Alicia por dizer algo tão insensível assim, falando que aquele tipo de vestido combinava sim com Farah. Alicia mantinha sua expressão séria, enquanto todos os outros falavam mal dela praticamente em sua frente. Ao ver aquilo, Limariz solta um sorriso maldoso, parecendo satisfeita com o rumo daquela conversa. E se virando, ela fala para Farah se recompor, pois não importa o que os outros digam, ela sempre estará ao seu lado. E sorrindo novamente de forma maligna, ela fala que é a pessoa que mais entende Farah ali. Isso faz Farah falar que odeia Alicia por sempre zombar dela quando tem a oportunidade, pedindo então para que ela nunca mais volte a falar com ela novamente. Alicia, se esforçando para não demonstrar nenhum sentimento, aceita o pedido dela e sai do caminho. Mas Grey, que observava tudo em silêncio, decide tomar atitude, pedindo para que elas dessem atenção para ele por um momento e deixando todos surpresos pelo tom de voz alto dele. Limariz logo fala que um servo como ele não tinha direito algum de interferir. Grey logo pede desculpas por sua ousadia e impertinência, mas fala que todos entenderam errado o que Alicia quis dizer. Todos, incluindo a própria Alicia, ficam surpresos com aquelas palavras. Grey então fala que a Lady Alicia é uma pessoa muito gentil, mas que ela tem bastante dificuldade em expressar seus verdadeiros sentimentos. As palavras dele deixam ela totalmente envergonhada, mas ele continua, dizendo que o que Alicia quis realmente dizer é que Farah ficaria muito mais bonita com um vestido elegante, a convidando para elas fazerem compras juntas. Eram assim que aquelas palavras deveriam ser interpretadas. Ao ouvir aquilo, Limariz e Farah ficam extremamente incrédulas. E então Limariz, irritada, fala que isso era um absurdo e que aquelas palavras de antes tinham claramente sido um insulto. Ignorando ela, Grey se aproxima de Farah e fala que gostaria de perguntar algo a ela. E se abaixando em sua frente, ele pergunta se quem escolheu sua maquiagem e vestido foi Limariz. E Farah rapidamente responde que sim. Para a próxima pergunta, Grey fala que era somente uma suposição, mas que ela certamente deve receber insulto de várias ladies e não só de Alicia. E que toda vez que isso acontece, Limariz é a única que vem ao seu resgate. Farah fica impressionada por ele saber disso, mas ao olhar para sua amiga ao lado, ela fica aflita. Limariz estava com uma expressão de ódio, falando para Grey não ousar transformá-la na vilã da história, e que foi Alicia quem errou em primeiro lugar. Ela fala que Grey não fazia ideia de quantas pessoas Alicia já machucou com suas palavras. Isso não era só uma questão de não conseguir ser honesta com seus sentimentos. Na visão dela, Alicia é uma pária e precisa ser muito louco para ficar do lado dela. Todos pareciam concordar com Limariz, menos Farah, que não parecia estar confortável com o rumo daquela conversa. Isso até que Grey fala em um tom de voz baixo que Alicia tem ele ao seu lado. E depois disso, gritando, ele fala que irá transmitir os verdadeiros sentimentos de Alicia para todos ali presentes, e que então irá provar que ela não é essa rainha de gelo que todos pensam. Mas quando ele estava prestes a falar, a própria Alicia o interrompe, dizendo para ele parar, e que eles deveriam ir embora. Grey até tenta fazer ela reconsiderar, mas Alicia fala que ele precisava entender sua própria posição, e que se ele continuar com isso, só trará ainda mais vergonha para a família Oslind. Mesmo com aquelas palavras à primeira vista sendo rudes, Grey parece ter entendido o verdadeiro sentido das palavras de sua patroa, e após se curvar e pedir desculpas pela cena que causaram, Alicia sai do baile, deixando Limariz frustrada pela situação. Fora do salão, Grey corre até sua patroa e se curva no chão pedindo perdão. Levemente corada, ela fala que pediu para ele não a envergonhar e mesmo assim ele ainda o fez. Para um simples faxineiro, ele é muito insolente e essa tinha sido a pior experiência da vida dela. E enquanto ele ficava sem palavras pois ela estava correta, Alicia de costas fala que é por isso que a partir de agora ela irá ensinar a ele pessoalmente a etiqueta adequada para um servo. E ao mesmo tempo que Grey ficava confuso, ela se vira para ele e fala que a partir de agora ele deverá ficar sempre ao seu lado e servir ela o tempo todo. Grey então pergunta se isso queria dizer que ela está designando ele como servo pessoal agora, deixando ela extremamente corada. E então, irritada, ela manda ele se calar e pergunta se ele tinha algum problema com isso. Mas ele logo responde que de maneira alguma estava reclamando. Dessa forma, ela estende sua mão, o
deixando confuso. Corada, ela fala que não pôde dançar com ninguém hoje por conta da confusão que ele armou, e que até a carruagem deles chegar ele deverá ser seu parceiro de dança. Ao vê-lo novamente confuso, Alicia, fazendo beicinho, pergunta quantas vezes terá que repetir, e ficando de saco cheio de sua indecisão, ela puxa ele pelo braço e o agarra com um sorriso sincero, deixando ele corado com toda aquela beleza em sua frente. Sorrindo novamente, ela fala que ele dança muito mal e que ele precisava se esforçar mais. Ficando determinado, Gray mostra sua seriedade, e assim eles permaneceram lá dançando até a chegada da carruagem. Naquela mesma noite em seu quarto, Alicia, dando risadas obcecadas, fala que Gray é um servo muito atrevido. Ela então novamente começa a falar com seu ursinho, que novamente iremos fingir que realmente fala. O urso fala que era interessante ela estar de bom humor, sendo que foi obrigada a comparecer naquele baile que tanto odeia. Alicia, extremamente animada, fala que Gray veio ao seu resgate quando ela estava prestes a colapsar em lágrimas. O urso dessa forma pergunta se ela finalmente havia encontrado seu príncipe encantado, e ela responde que ele é só um plebeu, mas que chamá-lo de sua alma gêmea é o mais apropriado. E após dizer isso, ela começa a rolar na cama, se perguntando se estaria se precipitando muito, mas que Gray é um servo muito travesso por agitar tanto o coração de sua senhora, e que começando amanhã ela precisará dar uma educação adequada a ele. E ao mesmo tempo que ela sorria sozinha de forma estranha, Gray de repente sente um frio na espinha, sem saber o que ainda está por vir. No outro dia, Gray estava se sentindo muito aflito por ter pisado na bola no dia anterior. Só agora ele tinha percebido a gravidade de suas ações, falando daquele jeito na frente de pessoas nobres. Provavelmente tinha alguma outra maneira um pouco mais inteligente de falar tudo aquilo que ele falou, sem que ele precisasse fazer uma declaração tão ousada na frente de toda aquela gente. Ele simplesmente não conseguia suportar todos falando mal dela, mas talvez isso tenha piorado ainda mais a reputação de Alicia e ele precisava refletir sobre isso. Ela é na verdade uma dama muito gentil e atenciosa, e antes dele chegar em sua propriedade, sua vida era muito miserável, lembrando assim das pessoas constantemente o maltratando por seu mau cheiro, exigindo seu pouco dinheiro e o fazendo trabalhar igual condenado. Naquele tempo ele precisava lutar com tudo que tinha para sobreviver a cada dia. A única razão por ele estar ali agora é pela Alicia, e desse modo ele precisava fazer de tudo que puder por ela. Mas enquanto ele pensava, Alicia de repente aparece, e com a voz alterada ela manda ele ir junto com ela rapidamente, o pegando pelo braço e o deixando sem entender nada. Ela o levou até o escritório de Maya, que com uma expressão bem desconfortável pergunta qual era o problema de Alicia com essas ideias ridículas envolvendo Gray. Corada e carregando ótimas intenções e nada impuras, Alicia fala que somente quer treiná-lo pessoalmente, para ele deixar de ser um faxineiro insolente e imprudente e se transformar em um servo adequado. Gray se mantinha em silêncio enquanto via aquele duelo de titãs em sua frente. Inconformada, Maya revela que graças ao seu faxineiro tolo excessivamente honesto e detalhista, ela ficou sabendo de tudo o que aconteceu durante o baile, o deixando encabulado com aquela expressão estranha dela encarando ele. Após isso, agarrando as bochechas dele, Alicia fala que se for assim, Maya deve entender bem o quão imbecil ele é, e que como sua mestra, ela não pode simplesmente deixar um servo tão desastrado como ele sem supervisão direta. E enquanto ele reclamava de dor, Maya responde que se Alicia o acha tão incompetente assim, era mais fácil ela demiti-lo logo de uma vez. Mas Alicia rapidamente ergue a voz, falando que mesmo que o servo tenha suas limitações mentais, demiti-lo assim do nada seria uma ação indigna de um nobre, e elas deveriam ter um pouco mais de paciência. Os dois acham muito irônico que essas palavras tinham vindo logo dela, e ficando irritada, Alicia pergunta se eles tinham algo a comentar sobre ela, mas os dois nem se atreveriam a tentar. Ao se recompor, Maya fala que até mesmo ela consegue perceber as qualidades de Gray. Ele é muito dedicado e suas ações na noite anterior só provam sua lealdade excessiva. Ela na verdade achava que designá-lo como tradutor das palavras e ações de Alicia, que é frequentemente mal interpretada, não seria uma ideia ruim, e Gray fica surpreso com as palavras dela o elogiando. Até que batendo na mesa, Maya fala que tinha um problema, e esse problema é que Alicia não queria somente compartilhar as refeições com ele, mas também quer compartilhar a cama, e isso faz Maya perguntar se ela tinha perdido o juízo por acaso. Tentando a todo custo provar seu ponto, Alicia fala que um nobre não pode ser aprisionado pelo senso comum. O progresso exige que ela quebre essas correntes. Ao ouvir aquilo, Maya responde que isso não tinha nada a ver com nobreza e que é somente algo inadequado para uma jovem de sua idade. Pode até ser apenas pela emoção de conseguir um novo amigo, mas sua falta de senso de espaço pessoal é absurda. E de modo sério, Alicia fala que era impossível ela ser amiga de um plebeu. E depois disso, toda animada, ela fala que era algo muito repulsivo, nojento e asqueroso. 3 palavras que significavam praticamente a mesma coisa e que não convencem Maya nem um pouco. Desse modo, Maya sugere para que elas testem a aptidão de Gray para essa função de ser seu servo pessoal. E
e assim ela decide que seu primeiro teste será o preparo de chá, pois um servo pessoal deve no mínimo saber fazer isso. Gray estava inseguro sobre isso, já que viveu uma vida onde água suja era considerado um luxo, decidindo assim somente tentar imitar o que viu as outras empregadas fazendo ocasionalmente. Ao terminar de preparar o chá e servir, Maya pega a xícara e experimenta, deixando ele tanto aflito quanto curioso para saber qual seria a opinião dela. Maya rapidamente fala que a água não estava quente o suficiente e que ele economizou demais nas folhas de chá. Além disso, ele deveria ter colocado a xícara na mesa sem fazer nenhum barulho. Sua postura também era inadequada, pois um servo é o reflexo da dignidade de seu mestre, portanto ele deve esconder sua falta de confiança a todo custo. E com esse nível, será impossível confiar nele como servo pessoal. Alicia fica extremamente brava por Maya estar tentando a todo custo empatar sua foda, sua legítima relação de mestre e servo com Gray. E desse modo ela pede para Maya ter calma, pois elas estão treinando ele por ele justamente não ter nenhuma prática. E as palavras dela parecem ter deixado Gray um pouco menos desconfortável. Isso até que Maya responde que nunca esperou perfeição vindo dele desde o início e que era para eles passarem para o próximo teste. E quando Alicia fica surpresa, Maya responde que nunca disse que seria apenas um único teste, a deixando ainda mais irritada. Após isso, Maya fala que se ele for o servo pessoal da jovem senhorita, ele deverá ajudá-la com tudo, até mesmo com as refeições e ajudando ela a se vestir. Isso faz Gray ter pensamentos bem impuros com Alicia, mas Maya logo corta sua onda, perguntando se ele estava fantasiando algo indecente, e ele responde que jamais faria isso. Como ela já tem empregadas que a ajudam a trocar de roupas, o próximo teste será para ver se ele consegue escovar seu cabelo corretamente, como parte da rotina matinal. Gray, todo sem jeito, pede licença para Alicia, e a resposta direta dela, juntamente com aquele ângulo de visão, deixam ele ainda mais envergonhado. Ao começar a escovar seu cabelo, ele nota que era macio como seda e também muito cheiroso, até que ele fica com calafrios, sentindo aqueles olhares perfurantes vindo de suas costas. Ele precisava focar em sua tarefa, e perguntando como ela se sentia, ela responde que ele é muito bom com isso, fazendo-lhe dizer em pensamentos que ser obrigado por sua irmã a cuidar do cabelo dela no passado finalmente rendeu algum fruto. Após isso, Gray começa a mexer nos cabelos próximos à orelha de Alicia, deixando ela com cócegas por ter sua orelha tocada pelos dedos dele e por também poder sentir sua respiração, nos rendendo um quadro um tanto quanto estranho, onde ela parecia estar sentindo um imenso prazer. Maya então fala que Gray parece ter dominado muito bem o básico, e se encostando nele, ela fala que ele precisava ser gentil, já que o cabelo de Alicia é muito macio, mas nesse momento ele estava sentindo outro tipo de maciez em suas costas. Isso faz com que Maya pergunte o que havia de errado, pois os movimentos dele tinham ficado mais rígidos. Ele precisava prestar atenção e aprender corretamente. Ela o chama de caso perdido por ele estar com tanta vergonha por algo tão simples assim. Alicia logo se levanta e pergunta o que eles dois estavam fazendo, e Maya responde que, deixando as brincadeiras de lado, ela até estava disposta a considerar deixá-lo cuidar das necessidades diárias de Alicia, mas que nesse ritmo ela não poderá fazer isso, e que se de alguma forma ele fizer algo que ultrapasse do ponto, ela será obrigada a relatar isso ao pai de Alicia. Alicia tenta ameaçá-la, dizendo que não permitiria isso, mas Maya responde que é uma funcionária exclusiva de seu pai, então ameaçá-la não fará efeito algum, e essas palavras deixam ela furiosa. Confiante, Gray fala que Maya não precisava se preocupar, pois um plebeu como ele não tem intenção alguma de pôr suas mãos em uma nobre dama como Alicia, e ao ouvir isso ela dá um beliscão nele, e enquanto ele sofria de dor, ela vira a cara, parecendo estar bem chateada com sua declaração de agora há pouco. Gray então fala que só quer que Alicia seja feliz e que ele entende o tipo de pessoa que seria digno dela, e assim Maya decide aceitar sua resposta pelo menos por enquanto, mas pergunta o que ele iria fazer se por acaso algo como o que aconteceu ontem voltar a acontecer e Alicia ganhar o desprezo dos que a cercam. Ela pergunta se ele iria novamente traduzir os sentimentos verdadeiros dela para todos. Sua reputação deu uma leve amolecida desde o incidente, mas sua posição ainda é precária. As coisas podem ter dado certo na noite passada, mas nada garante que permanecerão assim no futuro. Isso faz ela novamente perguntar se ele estará pronto para continuar agindo como intérprete mesmo assim. Maya fala em pensamentos que Gray é essencial para ajudar Alicia, que tem muita dificuldade de se expressar. Ele talvez pode reparar essa lacuna em sua má reputação sendo chamada de Rainha de Gelo, mas que ao mesmo tempo isso o colocaria em uma posição muito arriscada como servo dela. Um plebeu em uma sociedade nobre é tão descartável quanto uma folha ao vento, e o modo com que ele agiu na noite anterior ficou no limite do aceitável.
Maia se perguntava se ele aceitará se arriscar tanto por sua patroa, ou se ele irá se desviar da questão com palavras vazias, se mostrando ser inadequado para a função. Mas enquanto ela pensava, Grey responde com expressão confusa que não fazia ideia do que fazer, e essas palavras quebram todas as especulações dela, a deixando sem entender nada. Grey então responde que na noite anterior simplesmente não aguentou ver todos mal interpretando Alicia, mas que se ela perguntar se ele tem a resolução para esses problemas no futuro, ele não fazia ideia. Ele não queria perder seu emprego, e ser rotulado como uma vergonha para a família Osland também seria algo péssimo. Ele se sentia muito culpado por ter falado coisas tão provocativas naquela festa. Ele realmente não sabia qual era a coisa certa a se fazer. Mas soltando um sorriso, ele fala que deseja que mais pessoas gostem de Alicia genuinamente. Portanto, tudo o que ele pode fazer é trabalhar duro para que as pessoas vejam ela como ela realmente é. Alicia fica extremamente corada ao ouvir tudo aquilo, e Maia responde que ele realmente é uma pessoa honesta e de bom coração, decidindo assim que por enquanto acreditará em suas palavras, mandando ele cumprir bem seu papel de intérprete da jovem senhorita, e que além disso não é para ele se esquecer que ela estará sempre de olho nele. Após isso, se aproximando e se agarrando nele, Alicia fala que pelas suas palavras anteriores ele talvez precisava de uma boa lição, e do lado de fora da mansão, Grey estava desconfortável por ela estar sentada tão colada nele, mas ela manda ele se calar e permanecer ali parado, e enquanto encostava seus atributos de Rank S no braço dele, ela pergunta desconfiada se ele por acaso estava colocando as ordens de Maia em uma prioridade maior do que as dela, e no momento em que Grey responde que essa não era sua intenção, Alicia solta um leve sorriso, falando que ele realmente é uma pessoa estranha. Desde criança ela nunca conseguiu expressar seus sentimentos da forma correta, e sua mãe, que era a única que a entendia, já se foi. Ela foi odiada por tantas pessoas que pensou que seria obrigada a viver sua vida inteira completamente sozinha, e então pondo a mão no rosto de Grey, ela fala que ele foi o único a ver seu verdadeiro eu, não como a Rainha de Gelo, mas sim como Alicia Osland. E após isso, sorrindo, ela fala que por conta disso ela nunca deixará ele ir embora e que agora ele pertence a ela, então ele deverá colocá-la sempre como prioridade máxima. Ao ouvir aquelas palavras e se lembrar de seu passado, Grey pergunta se ela tinha certeza disso, pois até hoje ninguém tinha dito que ele era alguém necessário. Isso faz com que lágrimas de repente comecem a escorrer de seus olhos, e Alicia fica sem jeito, pois vendo de fora poderiam pensar que ela está intimidando ele. E após soltar um suspiro, ela fala que ele realmente não tinha jeito, fazendo assim ela enfiar a cara dele no meio de suas duas montanhas, dizendo que fará carinho nele até que ele pare de chorar. Ao sentir aquela macieza, as lágrimas rapidamente desaparecem, e quando ela pede para ele falar algo, ele fala que está se sentindo 1000 vezes melhor agora. No outro dia de manhã era hora de acordar sua patroa, que aproveitava seu sono tranquilamente, deixando ele aflito e sem saber para onde olhar. Ao acordar, Alicia rapidamente pede para ele trocar as roupas dela, enquanto mantinha um sorriso atrevido no rosto. Uma história de romance entre uma nobre e um plebeu qualquer nunca tem final feliz. Todo mundo sabia disso. Mas pelo jeito, a lealdade inabalável de Grey será duramente testada todos os dias a partir daqui. Após os eventos anteriores, Grey nos apresenta como é o dia a dia de Alicia. Ela definitivamente não é uma pessoa matinal, então o dia já começa com ela toda manhosa falando que não conseguirá acordar a menos que ele pegue ela no colo. Pasmo com aquelas palavras, ele responde para ela se levantar sozinha, mas Alicia, fazendo beicinho emburrada, se nega e mais uma vez manda ele carregar ela. Sem escolhas, ele pega ela no colo como se fosse uma princesa, e isso deixa ela extremamente feliz, até mesmo espremendo seus atributos bem avantajados sobre ele. Ela fica toda animada esfregando o rosto nele, até que de repente ela se recompõe, dizendo que ainda estava meio zonza e fora de si, pois passou a noite toda acordada, e assim pedindo ajuda dele para novamente arrumar seu cabelo. Na hora do café, Alicia nota um vaso de flores muito peculiar em sua mesa, e com uma expressão rígida ela fala que aquelas flores não eram nada parecidas com as lindas rosas que tinham ali no dia anterior. Essas palavras deixam a nova empregada chamada May bem aflita, e com uma voz trêmula ela explica que aquelas flores foram mandadas de presente para ela por seus pais que moram no interior. Alicia então fala nunca ter visto flores como aquelas antes e assim pergunta de onde May vem, mas a pobre empregada, entendendo errado, logo começa a chorar, falando que irá jogar aquelas flores fora, já que certamente Alicia não ia se interessar por algo que veio do campo. Mas quando ela ia pegar as flores, Grey a interrompe, e então traduz que o que Alicia quis dizer é que achou aquelas flores muito lindas, mesmo sendo a primeira vez que ela as vê, perguntando inclusive se elas são comuns no lugar onde
May nasceu. Ela fica espantada com aquela tradução de Grey, e Alicia, cheia de vergonha, responde que não quis dizer isso tudo e que seria impróprio uma dama como ela não saber sobre flores. Ao ouvir isso, Grey novamente traduz, mas dessa vez falando exatamente a mesma coisa que Alicia disse e a deixando irritada. E enquanto os dois discutiam, May ficava interessada naquela cena, e então ela chama por Alicia com respeito e fala mais sobre as flores, mantendo um sorriso no rosto. Ao ver aquilo, Grey decide deixar elas duas conversando sozinhas e então sai do local. Um tempo depois, May vai atrás dele e o chama no corredor. Ela agradece pela ajuda de mais cedo, mas ele responde que ela não precisava agradecer por nada. E ela fala que mesmo assim a ajuda dele a deixou muito feliz. E assim revela que se mudou para a capital completamente sozinha e que por conta disso não conseguiu se encaixar bem, pensando assim em voltar para o campo. Mas que Grey foi muito gentil com ela, parecendo até mesmo seu irmão mais velho. Ele fica sem jeito com aqueles elogios. E May dessa forma pergunta se eles podem conversar mais vezes quando estiverem sozinhos. Em pensamentos, Grey fala que ela deve sentir muito a falta de sua família do campo, e assim ele responde que sim, e que espera que eles possam se dar bem um com o outro. Ela fala que como ela é mais nova, ele não precisava falar com ela de modo tão formal, e sendo assim ele concorda com seu pedido. Isso até que de repente Alicia aparece ali com uma aura possessiva e sombria, cheia de ciúmes da conversa deles e deixando Grey assustado, que logo fala que como eles dois são colegas de trabalho, eles devem manter o respeito acima de tudo. May fica meio cabisbaixa com as palavras dele, respondendo para ele então chamá-la casualmente de May somente quando eles estiverem a sós. E depois de jogar essa bomba no colo dele, ela sai toda alegre. Alicia, por outro lado, apertava o ombro dele com sua mão, e com uma expressão nada saudável ela fala que eles dois pareciam próximos até demais, perguntando assim qual era a relação deles dois, deixando Grey em pânico e gritando por socorro. Após o café da manhã, Alicia tem seu tempo livre, e ultimamente ela tem gastado esse tempo na biblioteca lendo algum livro. Ele permanecia observando ela com admiração, mas logo se dando conta de que estava encarando demais, ele decide também usar esse tempo para ler e estudar algo. Algumas horas depois, Grey avisa que já era a hora do almoço, e ela agradece por ele ter avisado. Extremamente curioso, ele pergunta que tipo de livro ela estava lendo, e ela, com uma expressão atrevida, fala que é um segredo, mas que se ele quiser muito, ela emprestará esse livro para ele algum dia. E mostrando o livro em questão é uma história de amor entre uma nobre e seu servo pessoal tonto, passando os dias juntos e se apaixonando no processo. Na hora do almoço, Grey não come junto com Alicia, mas sim na ala dos empregados. E enquanto comiam, Maury fala quase não acreditar no quanto a Lady Alicia gosta de Grey, mas que pelo lado bom agora o número de empregados falando mal dela pelas costas parece ter diminuído, e tudo isso é graças a ele. Mas Grey, mantendo sua humildade, responde que isso era porque na verdade Alicia é um doce de pessoa, fazendo assim Maury falar que até sente inveja de Grey, pois também foi capturado pela beleza dela no passado, mas que agora ele só tem olhos para May e aquele sorriso inocente dela que é de matar. Ao ouvir isso, Grey faz uma expressão preocupada, dizendo em voz baixa que Maury não deveria cobiçar uma garota tão nova como ela. Isso até que a própria May chega perguntando se ele ia almoçar agora, e ao Grey chamá-la de modo formal, May fica emburrada e fala para ele chamar ela casualmente, ou ela irá ficar zangada. Ele obedece mantendo um sorriso, e isso deixa ela feliz. E então, saindo dali, ela fala que precisava trabalhar, mas que era para eles conversarem a sós mais tarde. Grey responde para ela cuidar com a maneira que fala, pois alguém poderia entender errado. Mas Maury, que estava com uma expressão cheia de suspeitas, logo pergunta o que foi aquilo. E assim ele fala que Grey realmente não perde tempo. E mesmo Grey falando que ele entendeu tudo errado, Maury não dá ouvidos. E assim declara que agora será o tempo das MILFs e que ele irá atrás do charme de uma mulher mais velha. Grey pergunta se por mulher mais velha ele estaria se referindo a Maya, e Maury responde que Maya normalmente é muito estrita e tem uma personalidade difícil, mas ver uma beleza fria daquela se tornando toda carinhosa diante dele é tudo o que ele mais quer, e a expressão dele deixa Grey assustado. Mas Maury continua, dizendo que irá deixar o quarto dela tão brilhante que ela com certeza irá agradecer a ele com aquela expressão fria dela. E enquanto ele imaginava os elogios dela, a própria Maya aparece, ficando surpresa com o quanto Maury parecia querer ser elogiado. Nesse momento, o fiofó dele não passava uma agulha, e Maya, com expressão séria, fala que nesse caso irá dobrar as tarefas dele de limpeza durante o próximo mês inteiro, mas que obviamente o quarto dela está fora dessa equação. E com seu espírito saindo do corpo, Maury responde entender o recado.
Ao olhar para o prato de Gray, Maya comenta que as porções de comida dele pareciam ser muito pequenas, e dando uma leve risada, ele fala que a comida é tão deliciosa que ele não se atreveria a comer demais. Mantendo sua expressão séria, Maya responde que a comida é fornecida de forma gratuita aos funcionários, então ele deveria se alimentar da forma correta, pois será problemático se ele não conseguir desempenhar seu papel corretamente. E assim ela entrega para ele um prato com uma fatia de bolo. E quando ele pergunta qual era o motivo dela entregar aquilo para ele, ela responde que se ele pensou que ela é uma mulher fria e de personalidade difícil, ele está totalmente enganado. E se aproximando de seu ouvido e com uma expressão levada, Maya fala que sabe muito bem como recompensar seus empregados mais capazes. Essas palavras deixam Gray totalmente corado. E enquanto ela saía, Maury, indignado, pergunta por que Gray é o único que tem essa sorte toda. E ficando irritado por Gray ter colocado as mãos até mesmo em sua milf, ele exige aquele pedaço de bolo, mas Gray se nega a entregar. Depois disso tem um time skip e Alicia finalmente terminava suas lições diárias. Em seu quarto, ela imediatamente se joga na cama. Após suas duras lições diárias, ela sempre acaba mostrando um lado dela que não é facilmente visto por alguém. E dessa forma, quando Gray a parabeniza por ter concluído suas lições, ela pede para que ele a elogie ainda mais. Ele obedece e após mais um elogio, ela pede por ainda mais. E assim ele fala que as palavras linda e inteligente foram claramente feitas pensando nela, e que ele nunca antes conheceu uma mulher mais maravilhosa do que ela. Alicia de Baixo Astral fala que certamente deve haver por aí outras damas mais lindas e talentosas do que ela. E quando Gray responde que não há, ela fala que certamente deve ter e que se uma mulher dessas aparecer na frente dele, ele certamente a trocará por ela ser tão problemática. E ficando ainda mais cabisbaixa, Alicia fala que ela não é nada além de um incômodo. Ao ouvir isso, Gray fala que gostaria de perguntar algo para ela, a deixando curiosa com seu silêncio repentino. Gray então pergunta se caso apareça um servo mais bonito que ele e melhor em tudo, ela também o trocará por essa pessoa. E Alicia, ficando bem aflita, fala para ele nem brincar com uma coisa dessas, falando que ele é sua única alma gêmea. Mas ao notar o que tinha acabado de dizer, ela fica toda envergonhada. Ignorando isso, Gray se ajoelha e pega na mão dela, respondendo que dessa forma ela já sabia qual é sua resposta para sua pergunta anterior, e que para ele não há ninguém mais especial que ela. E ainda segurando sua mão, ele fala sorrindo para ela não se preocupar, pois para ele ela sempre será sua número 1. E essas palavras deixam ela muito corada. Após isso, quase tendo um ataque do coração e deixando Gray preocupado enquanto via sua dificuldade em reagir e falar algo. Desse modo, ele decide pegar ela no colo e levá-la de volta até a cama. E Alicia, em pânico, pede para ele se conter, pois não importavam as circunstâncias, ainda era muito cedo para eles dois fazerem isso. Gray, sorrindo, responde que não tinha nenhum problema se eles adiantarem algumas etapas, e que quando se está exausto, o melhor a se fazer é ir para a cama. Só que Alicia entende tudo errado, revelando ter visto em um livro que a primeira vez dói bastante, e ficando bem nervosa por isso. Em pensamentos, Gray se pergunta se ela estava preocupada em ficar com dor de cabeça se dormir demais, e então ele fala para ela não se preocupar, pois ele irá assumir toda a responsabilidade, se referindo a acordá-la no horário certo. Mas essa frase dele novamente gera confusão para Alicia, que começa a ficar levemente interessada por ele demonstrar tanta coragem em tomar a pureza de uma nobre mesmo tendo o status de plebeu. E quando ela pergunta se ele estava mesmo sério quanto a isso, Gray, a jogando na cama, responde que quando se trata dela, ele sempre está sério. Desse modo, ela pede para ele ser gentil, pois ela quer ficar conectada com ele por bastante tempo. E Gray responde que irá guiá-la para um mundo de sonhos maravilhosos. Corada, Alicia se entrega e concorda com ele. E assim Gray começa a contar carneirinhos. E ao chegar no quinto carneirinho, Alicia fala que essa preliminar dele era bem única. Ao ouvir isso, Gray fica sem entender. E isso gera um momento de confusão para os dois. E após ambos se darem conta do mal-entendido, um silêncio constrangedor toma conta do ambiente. Depois disso, com uma expressão rígida, Alicia fala que seu servo precisava de uma punição, fazendo assim ela puxar Gray para deitar ao seu lado e o deixando totalmente corado. Ele fala que isso não era certo e pergunta o que eles farão se Maya por acaso pegar eles dois nesse estado. E Alicia responde que essa emoção e esse perigo serão a punição perfeita para ele. Mas quando ela pergunta com expressão de cachorrinho abandonado se ele a odeia, Gray não aguenta e cede às ordens de sua patroa ousada. Ao anoitecer e após a janta era a hora do banho, e esse é um dos horários mais complicados do dia de Gray. Alicia, com voz inocente, pergunta se eles realmente não podiam fazer aquilo juntos. E Gray, após muito sofrimento, responde que é claro que eles não podem tomar banho juntos, deixando Alicia bem irritada e com uma expressão fofa. Gray fala que ela podia fazer beicinho o quanto quisesse, mas que sua resposta não irá mudar. Desse modo, ela apela para sua expressão ameaçadora, perguntando se ele irá mesmo desobedecer suas ordens diretas. Mas mesmo assim,
assim, Grey não cede, respondendo que ameaças também não irão funcionar com ele. E como última alternativa, ela começa a chutar o tornozelo dele impiedosamente. E depois disso, ela fala que tudo o que ela queria é que ele lavasse seus cabelos, fingindo estar com medo de sabão cair em seus olhos e a deixar cega. E enquanto ela fingia seu choro, Grey fala que isso também não irá funcionar com ele. Mas Alicia também não se rende e propõe para que ele utilize uma venda, e que desde que ele não veja seu corpo, está tudo bem em tomar banho juntos. Ao ouvir aquilo, Grey imagina a cena onde está vendado lavando cada centímetro do corpo dela, e ao imaginar isso, ele novamente fica corado. Já Alicia, por outro lado, fica toda animada imaginando os toques indecentes dele, e como sua última arma, ela encosta seus atributos Rank S nele, pedindo de modo carente para que ele lave o cabelo dela e dizendo que quer ficar mais tempo junto com ele. Após engolir a saliva a seco, Grey fala que essa é uma ordem a qual ele não pode obedecer. E dando um leve sorriso, Alicia fala que ele era uma vergonha, mas que ela não poderia julgá-lo, afinal ele parece ter finalmente começado a enxergar ela como mulher. E quando Grey fala para ela não brincar com ele desse jeito, ela responde que não se importa em se expor para ele, o deixando ainda mais corado e saindo do local. Após isso, Grey decide treinar com sua espada, de madeira. Ele estava prestes a perder a cabeça por conta dos avanços e provocações de Alicia, e falando nela, ela de repente aparece em sua frente de camisola, impressionada com as habilidades dele com a espada de madeira. Grey leva um susto, falando ter pensado que ela ainda estava no banho, e Alicia, irritada, fala que já terminou faz tempo e que como ele não veio até ela decidiu procurá-lo. Mas mudando de assunto, ela pergunta o que ele estava fazendo. Grey fala que era somente um hábito de quando ele se preparava para entrar na academia de cavaleiros, fazendo ela finalmente entender o motivo dele ter acabado vindo trabalhar em sua mansão. Grey responde que mesmo assim ele ainda estava feliz, pois se ele tivesse ido para a Ordem dos Cavaleiros, ele jamais teria conhecido ela. E fazendo uma pose destemida, ele fala que também é grato por poder se devotar em proteger ela daqui em diante. Isso logicamente deixa ela toda apaixonada, falando consigo mesma que o ama muito e até mesmo o chamando de gostoso. Mas ela logo se recompõe, falando que independente de qual for o passado dele, é para ele fazer o seu melhor para servi-la. E então, tocando em seu rosto, ela fala que um dia é para ele dar o seu melhor. E quando ela provavelmente estava prestes a falar para ele dar o seu melhor como marido dela no futuro, Grey se afasta dela, a deixando confusa. Envergonhado, ele fala que não podia deixar ela tocar em seu corpo suado. E Alicia, também envergonhada, fala para ele não tomar conclusões precipitadas, e que ela nem pensava em tocá-lo. E fazendo uma expressão depravada, ela fala que também não tem nenhuma vontade de lamber os feromônios masculinos dele. E assim ela deseja uma boa noite para ele, que deseja o mesmo para ela com expressão séria. Após refletir, Grey fala que foi muito rude por ter se afastado dela de forma tão fria. E enquanto pedia sinceras desculpas, ele fala que eles dois vivem em mundos completamente diferentes. Ela é uma nobre e ele é um simples plebeu. Ao mesmo tempo, vemos Limariz furiosa em sua casa, declarando que jamais irá perdoar Alicia por aquela humilhação, enquanto quebrava tudo que via pela frente. No dia seguinte, enquanto Grey limpava o jardim, May aparece em pânico, dizendo que ele precisava ir ver o problemão que estava acontecendo. Ele logo pergunta o que ela queria dizer e qual era o motivo daquela aflição toda, e May responde que alguém está vindo para visitar Alicia. Ficando surpreso, ele pergunta se ela sabia o nome da pessoa, e quando May fala o nome de Limariz, Grey fica apreensivo. E então, chegando na residência de Alicia, Limariz já estava irritada, perguntando quanto tempo eles farão ela esperar ali fora. Alicia, que mantinha uma expressão calma, se vira para Grey e fala para ele se livrar dela imediatamente, pois ela não quer vê-la novamente. Ouvindo isso, Limariz pede para ela esperar um pouco, e se sentando, ela pergunta se aquele era o jeito de tratar uma amiga que se deu ao trabalho de visitá-la. Incrédula com aquela falsidade, Alicia pergunta quem era a amiga dela ali, e isso a deixa sem palavras por alguns instantes, até que ela fala que elas duas eram colegas de classe até certo tempo. Mas quando Alicia pergunta qual era o ponto dela com isso, Limariz começa a se tremer aflita, sem saber como prosseguir a conversa. Isso até que Grey intervém, dizendo que ela aparenta estar com problemas e que eles pelo menos poderiam ouvi-la, já que ela poderia estar em alguma situação complicada. Alicia concorda com ele, dizendo que Limariz deve estar passando por uma situação bem difícil, já que sua família está à beira da ruína. E enquanto Limariz fazia uma expressão nada boa, Grey fica surpreso com a revelação de sua patroa. Alicia então fala que esse problema se deve ao fato dela tratar Farah como um animal de estimação, mesmo sendo de uma classe inferior à dela. Essa conduta de Limariz é inaceitável na sociedade
sociedade nobre. Limariz tenta se explicar, dizendo que eles deveriam entender o lado dela, e que ter a filha de um marquês seguindo ela como um cachorrinho perdido era tão divertido que ela não podia perder a chance de se aproveitar da situação. Alicia, incrédula, fala que é isso que ela merece por se deixar levar dessa forma, e Limariz, irritada, fala que eles também tiveram culpa nisso e que ela está nesse problemão agora somente por eles terem exposto ela para Farah naquela festa, então eles deveriam pelo menos assumir a responsabilidade por isso. Mas Alicia responde que ela só está colhendo o que plantou. E Limariz, desesperada e chorando, se agarra nela e se desculpando por todas as coisas rudes que disse para ela durante esse tempo todo. De saco cheio, Alicia fala que estava tudo bem e que era para ela dizer logo o que queria. E envergonhada, ela fala que gostaria que Alicia mediasse o encontro entre ela e Farah para conversar. E Alicia, nada interessada, mostra a saída de sua casa para ela. E enquanto ela a mandava esperar e ouvir, Alicia, com expressão irritada, fala que ela tem muita coragem em pedir um favor desses, perguntando se ela não lembra como vem a tratando durante todo esse tempo. Ao ouvir aquilo, Limariz fica em silêncio, pois era verdade que ela vem tratando Alicia mal por anos. Isso até que Gray fala que apesar de tudo ela ainda é sua colega, e que Alicia ajudando ela aqui faria Limariz ficar em dívida com ela. Essas palavras logo chamam a atenção dela, e se jogando pra cima dele, ela fala que à primeira vista ele parecia ser um maltrapilho, mas que olhando de perto ele é bem bonito e tem um olhar muito doce. Isso obviamente deixa Alicia furiosa, e assim ela pergunta qual era o problema de Limariz tentando seduzir Gray desse jeito. Mas Gray, mantendo o sorriso, tenta mediar a situação, acalmando os ânimos de sua patroa. E então Alicia pega no queixo de Limariz e fala que irá ajudá-la mediando o encontro entre ela e Farah, mas que ela tem uma condição para fazer isso. E com uma expressão cheia de satisfação, ela fala que Limariz terá que virar sua lacaia. Irritada, ela fala que nunca irá concordar com isso, mas Alicia a interrompe, perguntando se ela tem alguma outra amiga para pedir ajuda, considerando essa personalidade snob dela. E dessa forma, de modo humilhante, Limariz começa a latir como uma cadela, aceitando seu posto de lacaia. Alicia fala que ela é uma boa garota e que, mesmo não sendo muito fã de cães, ela irá cuidar muito bem de seu novo pet. E enquanto continuava latindo, Limariz fala em pensamentos que aquilo era muito estranho, pois mesmo aquela situação sendo humilhante, ela ainda tremia de excitação com aquilo. Gray, nesse momento, só encarava a situação em silêncio e mantendo uma expressão de desgosto. Vendo a expressão dele, Alicia fala para ele não ter a ideia errada. Ela não liga nem um pouco para essa vira-lata. Ela só está preocupada que Farah fique ferida por conta de tudo que aconteceu e que isso era tudo. Gray só ouvia tudo sem dizer nada. Para ele, aquelas ladies da nobreza são um grupo muito peculiar. Naquela tarde, Alicia e Gray vão até a cidade se encontrar com Farah. Farah então comenta que não esperava receber um convite de Alicia, e ainda mais com uma carta escrita de forma tão adorável. Sorrindo, ela fala que não era nada demais e que Farah estava exagerando. E enquanto isso, Gray se mantinha em silêncio, mas na verdade 90% da carta foi escrita por ele. E mudando de assunto, Alicia fala que hoje ela irá fazer uma transformação mágica em Farah, e ela por sua vez se entrega aos cuidados de Alicia sem duvidar dela. E assim elas duas chegam em uma loja de vestidos, onde são rapidamente recebidos por toda a equipe. E enquanto Alicia mantinha sua expressão animada, Farah fala que nunca antes tinha vindo em uma loja tão chique dessas. Ela logo fica maravilhada com aqueles vestidos, falando que tudo ali era incrível. E Alicia responde que era lógico que sim, afinal ela veio ali várias vezes para treinar o pessoal daquela loja a vender coisas decentes, e que isso levou bastante tempo. Farah pergunta se ela fez isso para que a loja atendesse somente aos gostos dela própria, mas Alicia responde que não foi por isso, e que a loja costumava vender somente o que está na moda, deixando as peças tradicionais de fora. Seguir as tendências é algo importante, mas só isso não basta, e foi assim que ela perguntou o que os clientes gostariam que aquela loja vendesse, pois não se deve empurrar coisas aos clientes só por ela ser de marca. Eles precisam escolher o produto com os próprios olhos, e para esses clientes a loja deve trabalhar duro para mostrar as mais belas peças possíveis. Se uma loja não pode fazer isso, ela não deveria continuar aberta, e como Farah também é uma lady da nobreza, ela deve obter um olhar crítico para a beleza. Farah, fazendo uma expressão animada, responde que irá seguir seus conselhos. E Alicia então fala que se Farah quiser algo, ela irá comprar como um presente, pois será um saco ter que dividir a conta com ela. E Farah, ficando nervosa, fala que não poderia deixar Alicia pagar suas coisas, pois não seria certo. Desse modo, Gray entra em ação, falando que com a forma com que Alicia falou isso, é completamente normal que Farah tenha entendido errado. E assim ele novamente cumpre seu papel de tradutor, falando que o que Alicia quis dizer é que, como um sinal de amizade, ela gostaria de dar para Farah um vestido novo, pois será um pequeno preço a se pagar se isso fizer ela feliz. Farah fica bem contente ao saber as verdadeiras intenções de Alicia, e ela, envergonhada, fala para eles andarem logo para outra loja se ela já escolheu o vestido que quer.
A próxima parada delas é no salão de beleza, onde uma senhora quase caindo aos pedaços atendia. Farah fica meio apreensiva com as capacidades daquela senhora, até que após uma rápida conversa com Alicia, ela solta um sorriso e então ativa o instinto superior da maquiagem, deixando Farah ainda mais aflita com aquela drástica mudança. Mas após ser maquiada, ela fica impressionada com o resultado ao se olhar no espelho. Alicia fala que a transformação dela estava agora completa, e que ela certamente será um assunto frequente entre os nobres daqui em diante. E enquanto Farah ficava grata por aquilo, Alicia fala que era hora delas irem comer alguma coisa, e que ela fez uma reserva em seu restaurante favorito. Ao chegar no restaurante, todos ficam surpresos com aquelas duas que roubavam a atenção por onde passavam. Todos se perguntavam quem era aquela jovem ao lado da Dama de Gelo. Ao chegar em sua mesa reservada, Alicia comenta que a única falha daquele restaurante é sua clientela, mas Farah agradece a ela novamente pelo convite, dizendo estar verdadeiramente feliz com isso. Até que Alicia fala que será direta com ela, revelando que a chamou ali por uma razão, e essa razão era conversar sobre Limariz. Ela agora está passando por sérios problemas e sua família está a um passo de ser arruinada, e devido à ignorância de Limariz sobre como funciona o mundo real, só Deus sabe o que poderá acontecer com ela. Ao ouvir aquilo, Farah logo faz uma expressão triste, mas se desculpando com Alicia, ela fala que não quer cair novamente nas mentiras de Limariz. E assim Farah revela que é fruto de uma traição e que nasceu de um romance entre seu pai e sua amante. Quando ela está em casa, seu pai e seus irmãos agem como se ela não existisse. Constantemente ela também é ignorada na sociedade nobre, e Limariz foi a única que estendeu a mão para ela e a tratou como amiga. Isso é precisamente a razão pela qual ela não pode perdoá-la. Ao ouvir isso, Alicia fala que então não tinha jeito e que era para elas deixarem esse assunto para lá, deixando Farah confusa. E em boa hora a comida finalmente chega, mas Farah, que permanecia confusa, pergunta o motivo de Alicia aceitar tão fácil aquilo. Alicia responde que não era como se realmente devesse algo para Limariz, e que ela era somente um assunto secundário, pois o assunto principal de hoje foi fazer a transformação na aparência de Farah. E vendo a expressão triste dela, Alicia fala que pelo jeito ela ainda não entendeu nada. E enquanto Farah ficava surpresa, Alicia fala que não convidou ela para somente conhecer suas lojas favoritas. Ela queria saber o que Farah viu e aprendeu com o dia de hoje. E assim ela fala que o que importa de verdade é sua própria vontade, o que ela quer fazer e quem ela quer ser. Ela precisava pensar por conta própria e fazer suas próprias decisões, e então agir com confiança, pois ela só conseguirá adquirir essa confiança com sua própria força. E ao mesmo tempo que Farah refletia, Alicia continua, perguntando se ela alguma vez tentou se aproximar de sua família por conta própria, e se não foi escolha dela mesma se tornar dependente de Limariz. Mas quando Farah pergunta o que deveria fazer nesse caso, Alicia devolve com outra pergunta, questionando se Farah também tentará depender dela agora. Ao ouvir aquelas duras verdades, Farah solta um sorriso e pede desculpas por Alicia ter que ensinar tudo isso a ela. E revelando a verdade, ela fala que seu pai foi quem ficou mais furioso com aquela situação envolvendo Limariz, dizendo que era uma afronta para a honra da família deles. E ela teve medo de encarar ele daquele jeito. Ela praticamente abandonou sua preciosa amiga por conta disso. Ela não poderia simplesmente pedir para ele perdoar as ações de Limariz. Mesmo agora, Farah continua incerta sobre como se sente em relação a ela, mas ela não conseguia acreditar que todos aqueles momentos que elas passaram juntas foram somente atuação. Ela ainda pensa em Limariz como sua amiga, e ficando decidida, ela fala que não irá mais fugir, nem de seu pai e nem dela mesma. Ao ouvir isso, Alicia solta um sorriso sincero, e Farah, se desculpando, pede para elas deixarem essa refeição para outra hora. Alicia responde que não tinha problema algum e que ela pode chamá-la a qualquer hora. Sorrindo também, Farah responde que com certeza irá e que quando Alicia precisar de ajuda, ela estará lá para apoiá-la também. E assim ela sai do restaurante, deixando os dois sozinhos. Gray então fala que Farah ficou mais forte, perguntando se esse era o objetivo de Alicia esse tempo todo. E ela, sorrindo, fala que era raro Gray demorar tanto para perceber algo tão simples assim. Mas então, piscando para ele, ela fala que tinha outro propósito por trás de seu plano perfeito. E quando ele pergunta o que era, ela responde que agora que Farah se foi, ela tem um prato extra de refeição. Gray logo percebe o que ela queria dizer com isso, e Alicia, sem rodeios, fala que ninguém irá ver eles dois ali, mesmo que um mestre e seu servo estejam comendo juntos. Gray então responde que não pode se comparar a ela e seus esquemas, e ela, sorrindo, pergunta se ele percebeu somente agora que ela sempre tem tudo na palma de suas mãos, após isso brindando uma taça de vinho com seu servo pessoal. Bom, Alicia achava que tinha tudo na palma de suas mãos, até seu pai aparecer com uma notícia desagradável e fazendo ela pensar no início que se tratava de alguma brincadeira, mas ele, mantendo sua seriedade, fala que encontrou um noivo para ela, e que dessa vez ela definitivamente irá se casar, a deixando sem reação.